pessoal, chegamos no nosso terceiro dia de desafio. Meu Deus, são só 3 dias ainda, mas parece que a gente já está aqui há mais de uma semana falando sobre esses assuntos. Acho que é porque eu gosto muito, né? Então deve ser por isso. Mas eu ficaria ainda aqui mais meses conversando com vocês sobre isso. E o nosso terceiro dia de desafio é uma continuação do desafio de ontem. Quem assistiu o desafio de ontem, desafio dia 2? Ontem nós falamos sobre o quadro dos sonhos. Falamos como externalizar as nossas metas e os nossos objetivos. Como colocar para fora de uma forma lúdica, né? Fazer um quadro com as imagens daquilo que a gente gostaria a curto ou a médio prazo. Se você ainda não assistiu o desafio de ontem, está no nosso IGTV. Se você assistiu o vídeo de ontem, o vídeo de hoje vai ficar muito mais claro para você, tá legal? Então, ó, próximo desafio é para assistir o vídeo de ontem, hein? Para depois para você conseguir internalizar melhor o desafio de hoje, combinado? Então, vamos lá, gente. Hoje eu separei aqui para vocês uma outra ferramenta que ela é complementar ao quadro dos sonhos que nós fizemos ontem. Essa ferramenta chama Quadro dos 8 modelos. E é esse daqui, esse é o meu quadrinho que eu fiz e eu trouxe aqui para vocês verem. Eu fiz no tamanho miniatura, tá, gente? Porque eu não tenho muito espaço na minha sala. Então, eu gosto de deixar o quadro dos sonhos lá, minhas metas e meus objetivos, esse cartazinho aqui. Então, eu prefiro fazer tudo menorzinho. Mas você pode usar uma cartolina, pode fazer numa folha bem maior. Pega aquele papel de rolo, gente, e faz na parede toda da sua casa. Quanto maior, melhor, né? Então, essa ferramenta seria a continuação do quadro dos sonhos. Por quê, gente? Para a gente realizar as nossas metas e os nossos objetivos, a gente precisa não só de recurso financeiro. Eu tenho certeza que a maioria de vocês que já fizeram o quadro dos sonhos, vocês colocaram aí questões, bens materiais que vocês querem adquirir, certo? A maioria. Ou se não é bem material, é alguma coisa que você precisa de dinheiro. Por exemplo, viagem, né? Viagem não é nada assim palpável, mas você precisa de dinheiro para viajar. Casamento, você também não tem, teoricamente não é palpável, mas você precisa de dinheiro para você fazer uma festa ou para você simplesmente fazer a cerimônia do casamento. A maioria dos nossos sonhos, a gente precisa do bendito dinheiro, gente. Não é isso? Acredito que a maioria daí colocou, né? Sobre o que a gente esquece é que pra gente conseguir o dinheiro, pra gente ter força pra gente trabalhar, pra gente realizar mais, a gente precisa de alguns recursos emocionais, psicológicos, internos. Então a gente precisa desses recursos para que a gente consiga colocar em prática a realização dos nossos sonhos. E hoje eu separei esse cartaz, né, dos 8 modelos, que é para vocês entenderem um pouquinho desses 8 recursos necessários para que a gente consiga atingir os nossos sonhos. O primeiro recurso, gente, é a fé. Olha, eu fiz um cartazinho aqui, bem bonitinho, que eu gosto de caneta colorida, vocês já sabem. Então, o primeiro recurso que a gente precisa ter é a fé. A gente precisa acreditar que é possível. Então, não adianta a gente colocar lá um sonho, uma meta que a gente sabe que é realizável, mas internamente eu não acredito que é possível. Tenho questões, tenho sabotadores, crenças limitantes. Então, às vezes eu não acredito que é possível. Então, eu preciso ter fé, seja qual for a sua religião. Se você estudar cientificamente a fé, você vai entender que a fé, ela tem uma explicação científica que responde no nosso cérebro e responde no nosso corpo. Então a fé, ela é muito importante na realização dos nossos sonhos e dos nossos desejos. Você precisa acreditar. Segundo recurso, gente, é a paciência. Quem aí tem paciência? Quem aí é ansioso? Às vezes a gente é muito ansioso, então a gente atropela e a gente passa por cima, a gente não sabe esperar. Eu sei porque eu sou assim. Às vezes eu quero o resultado imediato das coisas, né? E não é assim. Olha, para vocês terem uma noção, eu estou fazendo um clareamento dentário e eu quero que já aconteça exatamente na mesma hora o clareamento. E é um processo, gente. São algumas sessões que a gente faz lá na dentista e depois tem a parte que eu tenho que fazer em casa.
né? Então, assim, eu sou muito imediatista. Então, a parte da paciência eu preciso trabalhar muito, né? Aconteceu comigo quando eu quebrei meu braço. Quebrei o braço, precisei fazer uma cirurgia e foram aí longas sessões de fisioterapia. Acredito que foram, na época, umas 80 fisioterapias que eu tive que fazer. E a fisioterapeuta falava assim: Ângela, você precisa fazer 30 desse exercício. Eu ia lá e fazia 60. Ângela, você vai fazer mais 20 desses. Eu ia lá e fazia 40. Eu sempre fazia em dobro, porque eu achava que se eu fizesse mais, eu ia atingir o resultado mais rápido. O que aconteceu? Tive um problema aqui no pulso, vazou líquido da articulação, de tanto eu forçar, cresceu um cisto aqui, tive que fazer um tratamento, ou seja, daí teve que fazer mais fisioterapia para tratar a outra parte do braço. Porque o que foi isso? Falta de paciência, senso de imediatismo. Terceiro recurso: paz interior. Você precisa estar de bem com aquilo. Você precisa estar de bem com aquilo que você deseja. Você precisa estar feliz com isso, né? Então, por isso que é importante você fazer a perguntinha, né? Essa meta, esse meu objetivo, ele faz bem para mim? Faz bem para as outras pessoas, né? Ele vai ajudar, não só a mim, mas vai ajudar outras pessoas também? Então, a paz interior é muito importante, porque não tem nada mais difícil do que você colocar a cabeça no travesseiro à noite para dormir e você não ter paz, você não ter alegria por estar realizando realizando os seus sonhos e atingindo os seus objetivos. Então, você precisa ter essa consonância, né? Paz interior. Quarto recurso: autovalorização. Você precisa se valorizar e você precisa dar crédito para você mesmo, né? Você precisa acreditar que você é capaz na hora de você realizar aquilo que você precisa realizar, né? Não adianta você se autoflagelar, se culpar por determinadas coisas. Então, autovalorização é muito importante. Quinto recurso: gentileza. Então, não existe aquele recurso, né, gente? Gentileza, aquela frase: gentileza gera gentileza. Então, quanto mais gentil a gente for, mais gentileza a gente vai gerar no mundo. Então, gentileza é um recurso extremamente importante na realização dos seus sonhos e dos seus objetivos, né? Não tem a frase da Cinderela, né? Tenha coragem e seja gentil que você vai... Que foi o conselho que a mãe deu para ela antes de morrer. Então, ela... A vida inteira ela foi gentil e teve coragem. Então, assim, a gentileza, você nunca sabe quando que você vai precisar de outra pessoa. Então, a gentileza e o respeito, eles têm que caminhar na nossa vida, né? Todos os dias. E daí, os últimos 3 são pessoinhas internas que eu preciso ter, que eu preciso desenvolver. Então, eu preciso ter o meu senso crítico. Então, eu tenho que ter o crítico dentro de mim, para que eu possa criticar os meus processos, para que eu possa criticar o meu planejamento, aquilo que todas as ações que eu me determinei para fazer. Então, eu tenho que ser crítico. Vai dar certo? Não vai dar certo? Por esse caminho tá ok? Tenho que mudar o caminho? Eu tenho que criticar. Sonhador, eu tenho que sempre sonhar. Eu sempre tenho que ter a pessoa sonhadora dentro de mim. E eu preciso ser um realizador. Então, eu preciso ser aquela pessoa que vai correr atrás, que vai praticar o TBC, né? Tirar a bunda da cadeira e fazer alguma coisa em direção aos seus sonhos e aos seus objetivos. Gente, esses são os 8 recursos. E esses 8 recursos, ele vai gerar o cartaz dos 8 modelos que eu preparei aqui para vocês e que eu quero que vocês façam em casa. Então, esse vai ser o desafio e a tarefinha de casa que vocês vão precisar fazer. Ó, meu cartazinho aqui, ó, que bonitinho. Como que a gente vai fazer esse cartaz dos 8 recursos? Primeiro, aqui em cima, você vai anotar todos os 8 aqui em cima, tá? Ó, fé, paciência, paz interior, autovalorização, gentileza, crítico, sonhador e realizador. Então, vou montar aqui a head com os 8 recursos aqui em cima. E depois, sabe o que você vai fazer? Essa é a parte mais difícil, mas é a parte mais interessante. Você vai buscar no seu interior pessoas que sejam exemplos desse recurso para que você coloque nesse cartaz. Pode ser pessoas da sua família, pode ser pessoas do seu trabalho, pode ser pessoas famosas, mas essas pessoas elas têm que representar esse recurso para você. Ela tem que ser uma referência desse recurso.
recurso, ela tem que ser um exemplo desse recurso. Então, por exemplo, fé. Quem é a pessoa que é um exemplo de fé para mim e que eu posso usar como modelo para que sempre que eu precise de fé, eu esteja lá e eu visualize essa pessoa? Eu coloquei aqui a irmã Dulce, né? Para mim ela é um exemplo de fé. Paciência. Quem é uma pessoa, famosa ou não, que é um exemplo de paciência para mim? Eu coloquei aqui, ó, Maria, mãe de Jesus. Porque, gente, ela, né, pela história de Maria, ela teve que ter muita paciência, ela teve que esperar, ela não tinha as respostas direito, né? Ela só confiou em Deus, teve fé e ela disse sim, né? E ela não sabia o que viria ali pela frente. Então, um exemplo de paciência para mim é Maria, mãe de Jesus. Paz interior. Quem seria um exemplo de pessoa de paz interior? Eu gosto muito também da monja Coelho. Só que como o Dalai Lama é muito mais conhecido, né? Então eu coloquei aqui o Dalai Lama para vocês em relação à paz interior. A gente sempre lembra de monge, né? Quando a gente fala de paz interior, porque é aquela renúncia, né, de bens materiais, viver com pouco, né? Então ter aquela paz interior. Então, sempre que eu preciso ativar esse recurso, eu vou lembrar do Dalai Lama. Exemplo de autovalorização, gente. Eu coloquei o Rick Chester. Quem que lembra do Rick Chester, o vendedor de água que acabou dando palestra em Harvard? Quem lembra? Gente, por que eu coloquei aqui o Rick Chester? Porque ele se empoderou. E se ele não acreditasse naquilo, ele não teria atingido o sucesso. Se ele não acreditasse nele mesmo, né? Então, toda vez eu lembro do Rick Chester para eu lembrar que é possível, que eu sou capaz e que tudo vai dar certo. Exemplo de gentileza. Gente, eu coloquei Gandhi, né? Nada mais, nada menos que Gandhi. Então, ele fala por si só, não tem como a gente contestar os ensinamentos de Gandhi. Crítico, gente. Crítico, eu coloquei a minha gestora aqui da Unicesumar, a Renata Rosa. Por quê? Ela tem um senso crítico muito grande. Então, todos os projetos que eu faço, se eu preciso elaborar slides para uma palestra, um conteúdo, eu mando para ela. Eu falo que ela é os meus olhos, porque ela olha, ela consegue criticar aquilo. Porque quando a gente faz alguma coisa, quando a gente realiza, a gente acaba não tendo um senso crítico daquilo. Então, a gente precisa de uma outra pessoa para nos ajudar. Exemplo de sonhador. Eu coloquei aqui o Christopher Gardner. Sabe o filme A Procura da Felicidade? Gente, Em Busca da Felicidade, né? O ator que é o Will Smith, na verdade, ele faz o papel verdadeiro, né? É uma história verídica, né? Do Christopher Gardner. E assim, é uma pessoa que nunca deixou de sonhar, uma pessoa que sempre visualizou seus sonhos, que sempre esteve em busca daquilo e nunca desistiu. Então, um exemplo de sonhador para mim é o Christopher Gardner. Então, eu coloquei a fotinha dos dois aqui, do personagem, né, e também da pessoa na vida real. E por último, quais são os exemplos de realizador que eu tenho? Eu coloquei aqui meus dois grandes mentores nesse mundo de empreendedorismo, né? Coloquei José Roberto Marques, do IBC, e coloquei o Pedro Superti, do Fator X, porque são os dois pontos de referência que eu tenho na questão de realização, né? De ir lá e fazer acontecer mesmo. José Roberto Marques, porque eu já fiz vários cursos no IBC, e eu tenho ele como um ponto de referência nessa parte de coaching, de ajudar as pessoas, realmente e verdadeiramente. E o Pedro Superti, nessa questão de empreendedorismo e marketing de diferenciação, né? E são os dois, as minhas duas referências nesse sentido para o meu negócio, para o negócio da Unicesumar, que a gente toca aqui. Então, é muito simples, são pessoas assim que estão aí na internet e que a gente tem acesso à história dessas pessoas. Então, gente, é muito simples fazer esse cartaz. Você pode fazer com pessoas como eu fiz, que são pessoas famosas, né, pessoas conhecidas, né, mundialmente ou nacionalmente. E você pode fazer com pessoas da sua família, pessoas do seu trabalho, pessoas da sua cidade, pessoas que você conhece. Assim como eu coloquei aqui o exemplo da Renata, da minha gestora aqui da Unicesumar. Então, você pode partir por essas duas frentes. Ok? Desafio aceito, então. Qual que é o desafio que você tem que fazer, então, na sua casa desse terceiro dia? Montar o seu cartaz dos 8 recursos
para que eles te ajudem, te impulsionem e te motivem a conseguir o seu sonho. E sabe aonde você vai colocar? Lá do ladinho do seu cartaz dos sonhos. Então você vai ter um lugar reservado para o seu cartaz dos sonhos e depois, em segundo lugar, lá do ladinho, você vai colocar o seu cartaz dos 8 modelos. E toda vez que você se sentir fraco, desmotivado, triste, cansado, você vai lá e você vai pedir ajuda para os seus incentivadores, para os seus exemplos, para as suas referências que você mesmo colocou no seu cartaz, tá bom? Pessoal, compartilhe comigo se você tiver vontade do seu cartaz, me manda mensagem que eu vou ter um prazer enorme em te ajudar. E até amanhã no nosso quarto desafio. Beijo!